Coloque Deus em primeiro lugar. Talvez você já tenha ouvido essa frase durante toda a vida, mas nunca havia parado para sentir o peso dela dentro do coração. Porque colocar Deus em primeiro lugar não significa apenas fazer uma oração rápida pela manhã. Não significa apenas comparecer em um culto e tentar cumprir uma lista espiritual. Colocar Deus em primeiro lugar é permitir que o Criador ocupe o centro de tudo. Decisões, pensamentos, sonhos, prioridades, ações, intenções e caminhos. É permitir que Ele tenha a chave do coração, não como um visitante ocasional, mas como o Senhor absoluto do ser. Quando você coloca Deus no topo, algo começa a acontecer nos bastidores. A vida encontra alinhamento, porque tudo que está desalinhado se torna evidente. Coisas que você aceitava como normais passam a incomodar. Sentimentos que você guardava por medo passam a queimar como algo que precisa ser curado. Situações que você acreditava ser o fim começam a se revelar apenas capítulos. Colocar Deus em primeiro lugar é como acender uma luz dentro de um quarto que sempre esteve escuro. Não importa quantos móveis existam lá dentro, quando a luz se acende, você finalmente enxerga o que precisa ser mudado. E quando você enxerga, a transformação começa, porque Deus nunca entra em uma vida para deixá-la como está. Deus não visita um coração apenas para confortá-lo. Ele entra para restaurar, reestruturar, reconstruir fundações, reorientar rumos e despertar aquilo que estava adormecido. Há momentos em que você pergunta por que sua vida parece parada, pesada, confusa, porque ciclos se repetem, porque relacionamentos se desgastam, porque oportunidades não avançam. Mas existe uma pergunta silenciosa que o Espírito faz. Quem está em primeiro lugar? Não porque Deus precise de posição para continuar sendo Deus, mas porque você precisa dessa ordem para continuar sendo inteiro. Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33, arraia. Perceba que ele não disse que algumas coisas seriam acrescentadas. Ele disse todas. E quando Jesus diz todas, ele está dizendo exatamente isso. Tudo aquilo que você precisa para viver com propósito, dignidade, direção, paz e plenitude é consequência de uma única decisão: buscar o reino em primeiro lugar. Não é uma busca fria, mecânica, automática. É uma busca viva, diária, constante, que molda o coração, corrige o caráter, fortalece o espírito e expande a visão. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, a vida não se torna perfeita, mas se torna estável. Porque a estabilidade não vem de circunstâncias fáceis, vem de raízes profundas. E quem tem Deus em primeiro lugar não é carregado pelo vento. Pode até balançar, pode até sentir pressão, mas permanece. O salmista escreveu: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmos 37, 5 ará. Entregar o caminho significa permitir que Deus seja não apenas a voz que consola, mas a voz que direciona. Não apenas aquele que cura, mas aquele que governa. Não apenas o pai que acolhe, mas o rei que lidera. Quando Deus está em primeiro lugar, você começa a parar de correr atrás de coisas que não fazem parte do propósito. Você deixa de lutar batalhas que não pertencem à sua missão. Você abandona pesos desnecessários. Você começa a discernir entre aquilo que desgasta e aquilo que edifica, entre aquilo que prende e aquilo que liberta, entre aquilo que esvazia e aquilo que preenche. Colocar Deus em primeiro lugar é a decisão mais libertadora que um ser humano pode tomar. E agora eu quero que você perceba algo. Essa mensagem não chegou até você por acaso. Não importa onde você está, o que viveu, o que perdeu, o que teme. Existe um convite do céu sendo feito e ele está diante do seu coração neste exato momento.
O convite para reorganizar prioridades, para redefinir o centro, para colocar Deus onde Ele sempre deveria ter estado, no topo de tudo. E se essa palavra está tocando você de uma forma profunda, eu quero que você declare uma verdade que nasce do próprio espírito desta mensagem. A frase é: Deus, eu te coloco em primeiro lugar agora. Agora, escreva essa frase nos comentários como um ato de fé, como uma semente plantada dentro da própria alma. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, algo silencioso começa a acontecer dentro de você. Não é imediato, não é barulhento, não é visível para todos, mas é profundo. É como se uma força antiga, esquecida, começasse a respirar dentro do peito. Porque a presença de Deus não é apenas uma influência espiritual, é uma reorganização completa do ser. A mente que antes corria sem direção começa a encontrar clareza. Os medos que antes paralisavam começam a perder voz. As dores que pareciam permanentes começam a ser confrontadas pela verdade. Colocar Deus no topo não é um gesto religioso, é uma decisão existencial. É como entregar a chave de uma casa que esteve trancada por anos e permitir que finalmente a luz entre, revelando cada canto, cada detalhe, cada área que precisa ser restaurada. E é exatamente nesse processo que você percebe o quanto tentou carregar tudo sozinho, o quanto tentou ser forte quando na verdade estava exausto, o quanto tentou resolver o que só Deus podia transformar. Por isso, tantas pessoas vivem em ciclos intermináveis. Repetem erros, repetem relações doentias, repetem pensamentos destrutivos, repetem hábitos que não combinam com o propósito. Nada muda porque o centro continua desalinhado. O coração continua tentando ser mestre de si mesmo. Mas quando Deus entra em primeiro lugar, você entende que não foi criado para se autogovernar. Você foi criado para ser guiado, conduzido, cuidado, despertado pela voz do Criador. E algo maravilhoso acontece nesse ponto. Você começa a enxergar de forma diferente. Situações que te irritavam perdem força. Pessoas que te feriam não te controlam mais. A ansiedade que te roubava o sono não determina mais sua direção. A dor que você carregava como sentença começa a se tornar processo de cura. Você percebe que viver com Deus no topo não é viver mais leve, apenas porque os problemas sumiram, mas porque Ele passa a dividir o peso com você. E quando Deus divide, o impossível se torna possível, o pesado se torna suportável, o confuso se torna claro. A palavra declara: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmo 55, 22, Areá. Não existe promessa mais firme do que esta: Deus sustenta. Deus não deixa cair. Deus não abandona. Deus não solta no meio do caminho. Mas essa sustentação só se torna real quando você entrega a Ele aquilo que está tentando controlar sozinho. A fé não é um sentimento, é uma entrega. E colocar Deus em primeiro lugar é o maior ato de entrega que existe. E quando essa entrega acontece, Deus começa a trabalhar em áreas que você nem sabia que estavam adoecidas. Ele mexe em lembranças, Ele toca em feridas antigas, Ele reorganiza sentimentos, Ele destrói mentiras que você acreditou por anos. Muitas pessoas dizem que Deus transformou suas vidas, mas poucas percebem que antes da transformação externa, Ele transforma o coração. A vida muda porque o coração muda primeiro. E quando o coração muda, nada permanece do mesmo jeito. Jesus disse: pois onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6, 21, Ara. E isso revela um segredo espiritual poderoso. O coração sempre segue o que você coloca em primeiro lugar. Se você coloca medo, segue o medo. Se coloca ansiedade, segue a ansiedade. Se coloca pessoas, segue pessoas. Mas se coloca Deus, segue o caminho da verdade, da sabedoria, da maturidade e da paz. Por isso, colocar Deus no topo não é apenas correto, é essencial.
Nada será pleno enquanto o coração estiver preso ao que não consegue sustentar sua alma. E talvez você esteja percebendo isso justamente agora. Talvez haja um cansaço que você nunca admitiu, uma exaustão emocional que você sempre disfarçou, um turbilhão de pensamentos que você tentou ignorar. Talvez você tenha vivido no limite, tentando segurar tudo sozinho, acreditando que se não fizesse algo imediatamente, tudo desmoronaria. Mas a verdade é que, quando Deus está no topo, Ele segura o que você não consegue mais segurar. Ele ordena o que parece caótico. Ele organiza o que parece impossível. Ele faz o que você não tem mais força para fazer. E se essa palavra está trazendo luz, se está alinhando algo dentro de você, eu quero te dizer algo muito importante. Não caminhe sozinho. Se essa mensagem está edificando você, se essa jornada de reorganizar prioridades está despertando algo no seu espírito, eu quero te convidar a caminhar mais perto. Se inscreve aqui no canal e faz parte dessa família espiritual que está aprendendo a colocar Deus no centro, não de forma superficial, mas de forma profunda, madura, real. Uma família que não vive por aparência, mas por transformação. Uma família que escolhe colocar Deus em primeiro lugar todos os dias, mesmo quando é difícil, mesmo quando dói, mesmo quando o mundo tenta empurrar para outro lado. Quando Deus está em primeiro lugar, algo começa a acontecer dentro da sua história que não depende de força humana, nem de estratégias, nem de conexões, nem de circunstâncias. É uma obra silenciosa, profunda e inegável. É como se Deus começasse a movimentar peças invisíveis, ajustar caminhos, abrir portas, fechar ciclos, proteger rotas e reorganizar destinos. Isso não ocorre porque você se tornou perfeito, mas porque você finalmente permitiu que Ele fosse o centro. Quando Deus ocupa o topo, tudo o que estava disperso começa a se alinhar. Tudo o que era motivo de angústia começa a se ajustar sob uma nova perspectiva. O que antes parecia confuso começa a ganhar sentido. E você percebe que muitas das coisas que te pressionavam não eram gigantes externos, mas desordens internas. Deus não te leva para o propósito sem antes te preparar por dentro. E é nesse processo que algo muito especial acontece. Você começa a distinguir a voz de Deus da voz do medo. Antes, qualquer desafio parecia ameaça, qualquer mudança parecia perda, qualquer espera parecia atraso. Mas agora, quando Deus está no centro, a fé começa a amadurecer. A voz que antes te empurrava para o desespero perde força, e a voz que te chama para confiar se torna mais clara. O Espírito começa a sussurrar verdades que você nunca percebeu antes. Ele te lembra que promessas não são abandonadas, que batalhas não são enfrentadas sozinho, que vitórias não dependem de ansiedade, que o tempo não é seu inimigo. Você começa a caminhar com a certeza de que cada passo está sendo observado por um Deus que não perde nenhum detalhe. E essa certeza não te torna arrogante, te torna estável. A estabilidade não vem da ausência de lutas, mas da presença de Deus. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, tempestades podem até soprar, mas não te arrancam do chão. Pessoas podem até tentar te ferir, mas não te quebram. Circunstâncias podem até tentar te pressionar, mas não te esmagam. Porque agora você entende que sua força não depende do que está fora, mas do que está dentro. E dentro de você existe um Deus que nunca te deixa sem direção. Então você percebe que pela primeira vez está aprendendo a descansar. Não um descanso físico, mas um descanso da alma. Um descanso que nasce da entrega. Um descanso que brota da confiança. Um descanso que vem quando você entende que o que está nas mãos de Deus nunca está perdido. Esse descanso não te faz parar, te faz caminhar com leveza. Você continua avançando, mas sem desespero. Continua esperando,
mas sem medo. Continua sonhando, mas sem ansiedade. É um novo ritmo, um novo fluir, uma nova forma de existir. E aqui existe um ponto muito profundo. Quando Deus está em primeiro lugar, Ele começa a limpar o coração de tudo que impede o fluir da graça. Ele toca em sentimentos que você guardou por anos. Ele expõe feridas que você tentou esconder. Ele mostra áreas que precisam ser quebrantadas. E isso não é para te envergonhar, é para te libertar. Deus não revela feridas para acusar, revela para curar. E a cura nem sempre é confortável, mas sempre é necessária. É nesse processo que Ele te liberta de comparações. Antes, você olhava para a vida das pessoas e se sentia atrasado. Achava que todo mundo estava vivendo algo extraordinário, enquanto você parecia preso nos mesmos capítulos. Mas agora, com Deus no centro, você começa a entender que o tempo de cada pessoa é diferente e que o que Deus constrói em você não é igual ao que Ele constrói em outros. Você para de se medir pelos caminhos alheios e começa a caminhar dentro da sua história, com a clareza de quem sabe que Deus não te esqueceu. E pouco a pouco você começa a perceber a transformação. Não é uma virada de página de um dia para o outro. É algo gradual, constante, bonito e profundo. Você se torna mais forte, não porque problemas sumiram, mas porque agora você depende de uma força que não é sua. Você se torna mais sábio, não porque nunca falha, mas porque aprende a discernir a voz que te guia. Você se torna mais leve, não porque nunca sente dor, mas porque sabe onde colocar o peso. E então a vida começa a se alinhar nos detalhes. Uma porta se abre sem esforço, uma dúvida antiga encontra resposta. Um relacionamento desgastado encontra cura. Uma área que parecia morta começa a florescer outra vez. Uma oportunidade chega sem ruído e você reconhece. Isso é Deus. Não é coincidência, não é sorte, não é acaso. É Deus respondendo a uma decisão que você tomou lá atrás. Colocá-lo em primeiro lugar. E o mais surpreendente é que Ele não começa transformando o que está ao redor. Ele começa transformando você, porque quando Deus transforma você, tudo ao redor muda de lugar de forma natural. Você passa a reagir de outra forma, a pensar de outra forma, a sentir de outra forma. E quando você muda, seu ambiente muda. Quando seu ambiente muda, sua vida muda. E você percebe que a transformação que sempre desejou estava esperando apenas uma priorização: Deus acima de tudo. Quando Deus está no topo, nada permanece desordenado, nada permanece estagnado, nada permanece sem direção. Porque o Criador nunca governa o caos sem colocar ordem, nunca governa o medo sem trazer coragem, nunca governa o vazio sem preencher com propósito. E é nesse governo divino que sua vida começa a ver frutos que seus esforços sozinhos jamais produziriam. Deus abençoa o que Ele governa. Deus fortalece o que Ele lidera. Deus amplia o que Ele ocupa. Você começa a perceber que a vida deixa de ser apenas uma sequência de eventos e passa a se tornar uma jornada espiritual. Uma jornada onde cada detalhe tem propósito. Cada dor tem direção, cada porta tem significado e cada silêncio tem voz. A presença de Deus introduz um novo nível de consciência. Você deixa de caminhar distraído e passa a caminhar percebendo. Deixa de viver apenas reagindo e passa a viver discernindo. E esse discernimento muda absolutamente tudo, porque agora você não interpreta mais sua história com olhos humanos, mas com olhos espirituais. O que antes parecia atraso se revela proteção. O que antes parecia perda se revela livramento. O que antes parecia deserto se revela treinamento. A vida não perde a complexidade, mas ganha sentido. E quando o sentido chega, você começa a observar algo que nunca percebeu antes. Deus sempre esteve ali, mesmo quando você achava que estava sozinho.
Você começa a lembrar de momentos do passado, situações que te marcaram, lágrimas que você derramou sem entender, noites que pareciam intermináveis. E de repente, o Espírito te mostra que mesmo naqueles dias, Ele estava no controle. Ele te sustentou quando você achou que ia desabar. Ele te guardou quando você não tinha forças. Ele te direcionou mesmo quando você não conseguia ouvir. Essa percepção não apenas cura, ela desperta gratidão. E a gratidão abre espaço para a transformação. E algo muito profundo acontece quando a gratidão surge em um coração que colocou Deus em primeiro lugar. Você deixa de lutar contra processos e passa a caminhar dentro deles. Antes, qualquer dor era motivo para desistir, qualquer dificuldade parecia injustiça, qualquer confronto te fazia querer parar. Mas agora, você entende que processos não são punição, são lapidação. Deus não te quebra para te destruir, Ele te quebra para te moldar. Não te tira coisas para te envergonhar, Ele te tira coisas para te libertar. Não fecha portas para te limitar. Ele fecha portas para impedir que você entre em lugares que iriam te ferir. E essa compreensão te dá um tipo de paz que não depende da explicação completa. É a paz de quem sabe que está sendo guiado. E é exatamente essa paz que começa a afetar todas as áreas da sua vida. Pessoas começam a perceber que algo mudou. Você reage de forma diferente, fala de forma diferente, se posiciona de forma diferente. Não é perfeição, é maturidade. Não é orgulho, é confiança. Não é frieza, é sobriedade espiritual. Quando Deus está no topo, você aprende a discernir entre vozes que conduzem e vozes que desviam. A vida deixa de ser movida por ansiedade, pressa ou aprovação. Agora você vive movido por direção. E a direção de Deus nunca é aleatória. Ele não apenas te mostra para onde ir. Ele te prepara para o lugar onde vai te levar. Muitas vezes você ora para Deus abrir portas, mas Ele sabe que se abrir antes da hora, o que era bênção se torna peso. Então, Ele trabalha em você antes de entregar o que você pediu. Ele trabalha em seu caráter, porque portas exigem maturidade. Ele trabalha em sua fé, porque novas estações exigem coragem. Ele trabalha em sua visão, porque novos ambientes exigem discernimento. Ele trabalha em sua humildade, porque caminhos elevados exigem coração alinhado. Nada é por acaso, nada é desperdício, nada é exagero. Deus organiza cada peça antes de mover o tabuleiro. E aqui há uma verdade que muitos evitam encarar. Colocar Deus em primeiro lugar exige renúncia. Não renúncia de alegria, mas renúncia de pesos. Não renúncia de sonhos, mas renúncia de ilusões. Não renúncia de identidade, mas renúncia de máscaras. Deus não te pede algo para te diminuir. Ele te pede algo para abrir espaço para aquilo que realmente importa. Em certos momentos, Ele vai te pedir para soltar. Soltar dores que você guardou. Soltar expectativas que te prenderam, soltar pessoas que te impediram de avançar, soltar hábitos que enfraqueceram sua fé, soltar a necessidade de controle que te adoeceu por dentro. Soltar não é perder, soltar é confiar. E quanto mais você confia, mais você percebe que Deus realmente faz o que você nunca conseguiu fazer sozinho. Ele reconstrói áreas emocionais que você pensou que nunca seriam restauradas. Ele traz cura para medos que você achou que teria para sempre. Ele muda comportamentos que você lutou anos tentando mudar. Ele te dá força para romper com padrões que te aprisionaram. Ele abre seus olhos para enxergar possibilidades onde antes você só via paredes. Ele coloca pessoas certas no seu caminho, remove pessoas que drenavam sua alma, abre portas que antes pareciam trancadas e revela caminhos que você nem sabia que existiam. Essa é a transformação que nasce da prioridade espiritual. E essa transformação não cria um super-herói, cria um discípulo, alguém que aprende a confiar,
alguém que aprende a ouvir, alguém que aprende a esperar, alguém que aprende a se posicionar, alguém que aprende a caminhar, mesmo sem entender tudo. Porque maturidade espiritual não é saber todos os detalhes, é permanecer mesmo sem saber, é permanecer quando o vento sopra, é permanecer quando o silêncio chega, é permanecer quando o caminho parece estreito. É permanecer quando a alma sente dor. Permanecer é o maior sinal de que Deus está no centro. E quanto mais você permanece, mais Deus te revela quem você realmente é. Ele te mostra dons que você nunca utilizou, te mostra capacidades que você nunca percebeu, te mostra força que você achava que não tinha, te mostra propósito onde antes havia apenas confusão, te mostra futuro onde antes havia apenas incerteza, porque quando Deus está em primeiro lugar, a vida deixa de ser sobrevivência e passa a ser missão. Ele transforma passos soltos em caminhada, transforma dúvidas em direção, transforma feridas em testemunho, transforma caos em ordem, transforma você de dentro para fora. E cada transformação que Deus faz dentro de você prepara o terreno para a transformação que Ele fará fora de você. Ele começa no secreto para depois agir no público. Começa no invisível para depois agir no visível. Começa na raiz para depois tocar nos frutos. É assim que Deus opera. Ele não muda apenas sua história. Ele muda você para que você viva a história que Ele escreveu. Quando Deus vem primeiro, você começa a perceber que a transformação não é apenas algo que acontece no ambiente ao seu redor, mas principalmente algo que acontece dentro da sua identidade. Você começa a enxergar quem realmente é, e isso muda tudo, porque durante anos você talvez tenha construído sua identidade sobre marcas, feridas, aprovações, expectativas e comparações. Talvez tenha vivido tentando corresponder ao que outros queriam que você fosse. Talvez tenha se definido pelas falhas, pelos medos, pelas perdas, pelas rejeições, ou até pelas vozes que disseram que você nunca seria suficiente. E isso vai moldando a maneira como você se enxerga, como você age, como você sonha. Mas quando Deus ocupa o topo, Ele começa a desfazer essas falsas identidades uma por uma. Ele não apenas remove o que te machucou, Ele revela o que você sempre foi aos olhos dele. E essa revelação é profunda, porque Deus não te enxerga como você se enxerga. Ele não te vê pequeno quando você se sente pequeno. Ele não te vê fraco quando você se sente cansado. Ele não te vê perdido quando você se sente sem direção. Ele não te vê indigno quando você se sente manchado por erros antigos. Deus vê além da sua dor, além do seu passado, além das suas limitações. Ele vê um propósito que já existia antes de você nascer. Ele vê dons escondidos sob poeira emocional. Ele vê força onde você só percebe fragilidade. Ele vê destino onde você só vê tentativa. Quando Deus está no centro, Ele começa a revelar essas verdades de forma tão clara que você passa a caminhar com outra postura, outra convicção e outra consciência. E é nesse ponto que ocorre um dos maiores milagres que alguém pode experimentar: a restauração da identidade. Muitas vezes você pensou que precisava mudar a vida, quando na verdade precisava primeiro descobrir quem realmente é. Porque quando a identidade está distorcida, qualquer movimento se torna inseguro. Quando a identidade está ferida, qualquer decisão se torna pesada. Quando a identidade está escondida, qualquer sonho parece distante. Deus sabe disso. Por isso, quando você o coloca em primeiro lugar, Ele inicia a obra pela raiz. Ele restaura a identidade para que a história possa ser reescrita. Enquanto essa restauração acontece, você começa a perceber que áreas que antes te destruíam já não têm mais o mesmo poder. Coisas que te atingiam profundamente já não te quebram como antes. Palavras que antes te enfraqueciam já não determinam seu valor.
O passado que antes te prendia já não dita mais seus passos. Isso não acontece porque você se tornou invencível, mas porque agora você está enraizado em algo que não se abala, a verdade de Deus sobre você. Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8:32. Essa verdade não é apenas doutrina, é revelação pessoal. É Deus dizendo ao seu coração: você não é o que viveu, você é o que eu disse que você é. E quando essa verdade te alcança, a transformação deixa de ser apenas interna e passa a influenciar sua maneira de existir no mundo. Você começa a ter coragem para romper com ciclos que te aprisionaram por anos. Você passa a se afastar de ambientes que alimentavam suas fraquezas. Você começa a discernir relacionamentos que sugavam sua alma e encontra força para estabelecer limites que antes você não conseguia. Colocar Deus em primeiro lugar significa permitir que Ele te ensine a se proteger sem endurecer, a perdoar sem se anular, a amar sem se perder, a avançar sem se atropelar. E é nesse caminhar que você percebe algo ainda mais extraordinário. Deus não te transforma apenas para você viver melhor, Ele te transforma para você viver com propósito. A transformação nunca é apenas sobre você, ela é sobre quem você vai tocar, inspirar, ajudar e alcançar. Muitas pessoas que caminham ao seu lado nunca ouvirão um sermão, nunca entrarão em uma igreja, nunca abrirão uma Bíblia, mas elas estarão observando você. Observando sua mudança, seu crescimento, sua força, sua paz, sua postura, sua fé, e sem perceber, sua vida se torna um testemunho vivo. Você se torna a prova de que Deus realmente transforma quem o coloca em primeiro lugar. E quando você menos espera, Deus começa a te usar em áreas que você nunca imaginou. Palavras que você nunca ousou dizer começam a brotar com autoridade. Conselhos que você nunca pensou que teria começam a fluir da sua boca com sabedoria. Pessoas começam a te procurar, não porque você se tornou alguém perfeito, mas porque carregam a percepção de que algo mudou em você. Não sabem explicar, mas sentem. Não entendem, mas buscam. Você se torna alguém que carrega paz. Paz não é ausência de lutas. Paz é presença de Deus. Enquanto Deus trabalha nessa nova identidade, Ele também começa a restaurar sonhos antigos que você abandonou. Sonhos que morreram porque você foi ferido. Sonhos que desistiu porque achou grande demais. Sonhos que enterrou porque acreditou que já não havia mais tempo. Quando Deus ocupa o topo, Ele começa a soprar vida nesses sonhos de novo. Você sente algo reacendendo dentro do peito. Ideias que estavam adormecidas voltam a ganhar forma. Planos que você achou que nunca realizaria começam a se tornar possíveis. Isso não é emocionalismo, é direcionamento. Deus não ressuscita sonhos por acaso. Ele ressuscita porque eles fazem parte do propósito. E quanto mais você caminha, mais você percebe que nada é desperdiçado. Nenhuma lágrima, nenhum processo, nenhuma espera, nenhuma queda. Tudo é usado por Deus para te fortalecer, lapidar, preparar e impulsionar. Quando Deus está em primeiro lugar, até o que te feriu se transforma em ferramenta. Até o que te derrubou se transforma em ensinamento. Até o que te atrasou se transforma em preparação. Nada é inútil nas mãos do Criador. E assim sua vida começa a ganhar uma direção que nunca teve antes. Você não caminha mais tentando sobreviver. Você caminha para cumprir propósito. Não age mais tentando provar valor. Age porque sabe quem é. Não sonha mais por carência. Sonha porque Deus colocou algo dentro de você que não pode ser silenciado. E quando essa chama acende, nada e ninguém consegue apagar. Algo extraordinário acontece na forma como você enxerga as batalhas da vida. Antes, cada luta parecia um sinal de abandono, cada porta fechada parecia rejeição, cada atraso parecia punição.
Mas agora, com Deus no topo, você começa a entender que batalhas não são evidências de ausência, mas de propósito. A luta não significa que Deus te deixou. Muitas vezes significa que Ele está te fortalecendo para algo maior. A batalha se torna treinamento. A porta fechada se torna proteção. O silêncio se torna escola. A espera se torna preparo. E cada processo que antes parecia castigo, agora se revela como cuidado. Com Deus no centro, você aprende que amadurecimento espiritual não é construído em dias confortáveis, mas em dias que exigem fé. É nas noites choradas, nas decisões difíceis, nos períodos de incerteza, que Deus desenvolve em você aquilo que não pode ser criado em dias fáceis. Porque Deus não te prepara para um destino comum. Ele te prepara para uma vida que carrega propósito, impacto e autoridade espiritual. E para viver isso, você precisa ser moldado por dentro. Não existe chamada sem formação. Não existe promessa sem processo. Não existe propósito sem transformação. E quando Deus está no topo, você deixa de resistir ao processo e passa a caminhar por ele com sabedoria. E durante esse processo, você percebe algo que muda completamente sua postura. Deus luta por você. Talvez durante muito tempo você tenha tentado se defender sozinho, provar seu valor sozinho, se justificar sozinho, vencer batalhas na própria força. E isso te desgastou, isso te deixou cansado, isso drenou sua energia, sua paz e sua esperança. Mas agora, quando Deus está no primeiro lugar, você aprende que há lutas que não pertencem a você. Há batalhas que você não foi chamado para travar. Há afrontas que você não precisa responder. Há guerras que só Deus pode vencer. E quando você entende isso, sua alma encontra descanso. A Escritura declara: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Êxodo 14:14. Ara. Não é apenas uma promessa de livramento, é uma ordem de confiança. Deus está dizendo: deixe comigo o que é meu, cuide apenas do que é seu. E o que é seu? Permanecer, crer, avançar, depender, obedecer. O resto é com Ele. Ele abre portas que ninguém pode fechar. Ele derruba muralhas que nenhum esforço humano consegue derrubar. Ele confunde inimigos que pareciam gigantes. Ele levanta recursos que você jamais teria acesso sozinho. Ele faz brotar caminhos onde antes só havia deserto. E essa percepção faz você caminhar com uma coragem diferente. Não é ousadia emocional, é convicção espiritual. É a coragem que nasce quando você sabe quem está te sustentando. Quando Deus está no topo, você encara gigantes com outra postura. Não porque você se acha capaz, mas porque você sabe que não está sozinho. Você anda com uma autoridade que não vem da sua força, mas do Deus que habita em você. E essa autoridade muda tudo ao seu redor. Pessoas percebem que existe algo diferente na sua voz, na sua presença, na sua postura. Você carrega paz em ambientes turbulentos. Carrega clareza em ambientes confusos. Carrega esperança em ambientes sombrios. E essa nova forma de caminhar não te afasta da realidade, te capacita para enfrentá-la. Porque Deus não te tira do mundo para te proteger. Ele te fortalece para que você permaneça firme dentro dele. Ele te dá sabedoria para lidar com desafios que antes te desequilibravam. Ele te dá discernimento para perceber armadilhas que antes você não notava. Ele te dá firmeza para resistir a pressões que antes te empurravam para longe da fé. Ele te dá sensibilidade para ouvir a direção do Espírito mesmo no barulho do dia a dia. O poder não está em evitar o caos, está em saber caminhar nele sem ser engolido. E quanto mais você caminha com Deus no topo, mais claro fica que você não está sendo conduzido por força humana, mas por mãos soberanas. Você começa a perceber que certas portas só se abriram porque Ele abriu. Certas conexões só surgiram porque Ele preparou.
Certos livramentos só aconteceram porque ele interveio. Certas quedas foram impedidas porque ele segurou. Certas decisões foram redirecionadas porque ele sussurrou no seu coração. Você começa a ver a vida não como uma linha solta, mas como uma obra divina cuidadosamente construída. E aqui existe outro segredo espiritual. Quando Deus está em primeiro lugar, Ele te ensina a lidar com períodos de silêncio. Antes, o silêncio te desesperava. Parecia abandono. Parece que Deus não estava ouvindo. Mas agora, você percebe que o silêncio nem sempre é negativa. Muitas vezes é preparação. É no silêncio que Deus rearruma coisas dentro de você. É no silêncio que Ele corrige rotas que você nem percebeu que estavam tortas. É no silêncio que Ele fortalece áreas internas que ainda estavam frágeis. É no silêncio que Ele trabalha no invisível para depois revelar no visível. E nesse novo entendimento, você começa a caminhar com uma paz que não faz sentido para o mundo. Uma paz que não depende de circunstâncias favoráveis. Uma paz que permanece mesmo quando as coisas ao redor desmoronam. Uma paz que invade o coração, mesmo quando as respostas ainda não chegaram. Não é uma paz ingênua, é uma paz madura, firmada na confiança. É a paz de quem sabe que Deus não apenas está presente, mas está no governo. E quando essa paz te envolve, ela se torna um escudo contra a ansiedade, contra a comparação, contra a pressão emocional, contra a insegurança, contra o medo do futuro. Você aprende a confiar não porque tudo está claro, mas porque Deus está próximo. E essa proximidade muda tudo. Você começa a sentir a presença dele nos detalhes da vida. Em conversas, em decisões, em lembranças, em momentos simples. Deus deixa de ser apenas um conceito e se torna companheiro, conselheiro, guia, força, presença real. E quanto mais real ele se torna, mais você entende que colocar Deus em primeiro lugar não foi apenas uma decisão espiritual, mas a maior decisão da sua vida. Porque tudo o que você sempre buscou, direção, força, estabilidade, cura, paz, propósito, estava nele o tempo inteiro. Chega um momento em que a transformação deixa de ser apenas interna e passa a irradiar para tudo ao seu redor. É como se a luz que começou dentro do seu espírito agora começasse a atravessar suas atitudes, suas escolhas, suas palavras e até sua presença. Pessoas percebem, ambientes mudam, relações se reorganizam, caminhos se tornam mais claros. E você começa a entender que não está apenas vivendo uma fase diferente, está vivendo uma vida diferente. Porque Deus no topo não altera apenas um capítulo, Ele reescreve a história inteira. E quando essa história começa a ser reescrita, você olha para trás e percebe algo que talvez nunca tivesse entendido. Deus nunca te deixou. Ele sempre esteve ali. Nos seus piores dias, Ele te sustentou. Nos seus dias silenciosos, Ele te observou com carinho. Nos seus dias de fraqueza, Ele te envolveu. Nos dias em que você achava que nada fazia sentido, Ele estava alinhando cada peça de forma invisível. E hoje, quando você respira fundo e percebe onde chegou, entende que cada passo, mesmo os mais difíceis, foram conduzidos por mãos que te amaram o tempo inteiro. Agora você compreende que colocar Deus em primeiro lugar não te manteve longe das lutas, mas te manteve firme dentro delas. Não te impediu de chorar, mas te deu força para continuar depois das lágrimas. Não apagou as tempestades, mas te ensinou a atravessá-las com maturidade. E isso muda completamente a forma como você enxerga a vida. Você deixa de viver fugindo de desafios e passa a viver entendendo que existe graça suficiente para cada um deles. Você deixa de viver tentando se proteger de tudo e passa a viver protegido por Deus, que te guarda muito além do que você pode ver. E é nesse ponto da caminhada que acontece algo precioso.
você começa a viver propósito, não apenas teoria de propósito, mas prática. Sua vida passa a ter sentido, direção, intencionalidade. Você percebe que existe uma razão para estar exatamente onde está, com as pessoas que estão ao seu redor, no tempo em que você está vivendo. Nada é aleatório, nada é acidente, nada é desperdício. Deus te posicionou, Deus te estruturou, Deus te amadureceu, Deus te preparou. Agora você não vive mais movido por pressa, comparação ou medo. Você vive movido por missão. E missão não é plataforma, não é fama, não é reconhecimento. Missão é fazer aquilo que Deus coloca nas suas mãos com fidelidade, com amor e com coragem. Missão é ser luz onde há escuridão, é ser paz onde há grito, é ser firmeza onde há instabilidade, é ser esperança onde há desespero, é ser voz quando alguém não consegue mais orar. É estender a mão quando alguém está caído. É enxergar valor onde outros só enxergam falha. Missão é entender que sua transformação não termina em você. Ela alcança pessoas por meio de você. E quando você vive assim, a vida ganha cor. Não porque tudo é fácil, mas porque tudo tem propósito. Até as tempestades, até os silêncios, até as esperas, até os desafios que ainda estão diante de você. Porque agora você tem a compreensão que transforma a alma. Deus está no topo. E quando Ele está no topo, nada sai do controle. Ele abre o mar quando necessário. Ele acalma o vento quando é a hora. Ele muda o caminho quando é preciso. Ele te esconde quando a batalha está pesada. Ele te fortalece quando é tempo de avançar. Ele te molda quando é tempo de crescer. Ele te abraça quando a alma está cansada. E nesse abraço, algo muda profundamente. Você descobre que nunca esteve sozinho. Talvez tenha se sentido sozinho, mas sozinho você nunca esteve. Deus caminhou com você nos vales, chorou com você nos desertos, segurou você quando suas forças acabaram. Ele viu o que ninguém viu, ouviu o que ninguém ouviu, entendeu dores que ninguém foi capaz de compreender. Ele se manteve presente quando tudo parecia perdido. E hoje, quando você respira com paz, quando você olha com esperança, quando você sente coragem voltando ao peito, saiba, é fruto da decisão de colocá-lo em primeiro lugar. E agora, neste momento final desta mensagem, eu quero que você entenda algo que o Espírito está dizendo ao seu coração. A transformação não termina aqui. O que Deus começou, Ele vai completar. O que Ele acendeu, ninguém pode apagar. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. A vida que você está construindo com Deus no topo não será interrompida, porque Deus não começa algo para deixar pela metade. A palavra diz: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6, Ara. E Ele vai completar cada área, cada detalhe, cada sonho, cada cura, cada propósito. Este é o momento em que você respira fundo e declara por dentro: eu vou continuar, eu vou permanecer, eu vou crescer, eu vou caminhar com Deus em primeiro lugar todos os dias da minha vida, porque essa decisão mudou tudo e vai continuar mudando. E antes de encerrarmos, eu quero falar com você de forma muito pessoal. Se essa palavra tocou seu coração, se ela trouxe direção, se ela trouxe cura, se ela trouxe luz, eu quero te convidar a permanecer caminhando com a gente. Não apenas assistindo, mas fazendo parte. Se inscreve aqui e compartilha nos comentários o que essa mensagem falou com você. Sua história, sua dor, sua vitória, sua transformação podem despertar fé em alguém que está no limite, alguém que precisa ouvir exatamente o que você também viveu. Seu testemunho tem poder.